Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as leis de velocidade e sobre a estequiometria da nossa reação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever as leis de velocidade da reação em função da conversão com o uso de tabelas estequiométricas. Vocês lembram que antes a gente tinha o seguinte sistema: menos RA era igual a K C de A. Nós sabíamos quem era o C de A, que era igual a C de A0, 1 menos X. Então, nós conseguíamos escrever muito facilmente a nossa lei de velocidade em termos da conversão e colocávamos dentro da equação de projeto do reator, certo? Só que se tivermos agora um sistema do tipo C de A vezes C de B, eu não sei como o meu C de B se relaciona com a minha conversão. Eu não sei. Então, eu não consigo prontamente reescrever o meu menos RA todo mundo em termos de conversão. Entenderam? Então, o objetivo da aula de hoje é fazer isso, é reescrever esse C de B em termos de conversão também, tanto as espécies C de B, C de C, C de D e também os inertes, tá? Inerte não, né? Porque inerte não converte, mas enfim, seria como reescrever os outros termos em termos de conversão para que possamos, então, utilizar essa equação na equação de projeto do nosso reator. Então, a lei de velocidade, se ela depender de mais uma espécie que não seja A, nós precisamos relacionar as concentrações dessas outras espécies entre si. E a tabela estequiométrica é uma maneira fácil da gente reescrever isso tudo, tá? E muito didática. Então, a tabela estequiométrica, ela apresenta essas relações estequiométricas entre as moléculas de reagente por uma reação simples. Então, agora eu gostaria que vocês... que a gente tem a nossa equação, nós vamos considerar a reação global em termos do reagente limitante. Então, eu vou pegar o coeficiente estequiométrico do meu Azinho e vou dividir todo mundo por A. Então, para cada 1 mol de A, eu tenho B sobre A de mol de B também reagidos, C sobre A formados, D sobre A formados. Todo mundo em termos dos reagentes limitantes. Então, eu tenho, pela minha tabela estequiométrica, que o meu número de mols de A, ele vai ser quem? Num tempo T igual a zero, T igual a T, né? Lembram? O número de mols de A final vai ser o número de mols de A que entrou no início da reação, Na0, menos o número de mols que foram consumidos com relação, né, como decorrência da reação química. Então, vai ser sempre menos A0, X. Então, o número de mols no tempo T vai ser igual a Na0, 1 menos X. Então, eu posso, na mesma ideia do meu Na, fazer para os meus componentes B, C, D, E, né, enfim, os que vocês tiverem. Então, para eu calcular o número de mols da espécie B restantes no tempo T, nós vamos sempre lembrar que o que reagiu é sempre com relação a A. Lembram que eu falava, gente, conversão é sempre com relação a A. Então, independente da espécie que vocês fizerem, o número de mols de A que reagiu no tempo T vai ser sempre Na0X. Sempre. Dessa maneira, para cada mol de B que reage, né, de A que reage, B sobre A moles de B precisam reagir. Então, eu não tinha A mais B sobre AB. Então, para cada um de A que reage, eu tenho B sobre A de B que precisam reagir. Então, o número total de B que reagiu vai ser igual. Número de B reagidos vai ser igual número de B reagido por número de mols reagido. Então, B sobre A, estão vendo? Então, isso aqui é B sobre A, vezes mols de A reagido. Quem é o mols de A reagido até aquele ponto? Vai ser Na0X, porque sempre é com relação ao reagente limitante. Sempre. Ó, só para vocês terem uma ideia, né? Reagido com reagido corta é como se sobrasse B reagido por B reagido, tá? Então, uma relação bem simples. Então, mols de B reagido vai ser B sobre A, que multiplica Na0X. Lindo? Então, se eu fosse fazer mols de C reagidos, vai ser sempre C sobre A, Na0X. Ah, professora, quero fazer D. Vai ser D sobre A, Na0
X. Então, vocês sempre vão manter o Na0X, que vai ser o número de mols de A reagido, e vocês vão fazer a relação multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, certo? Do sistema de vocês. Se o B estiver desaparecendo no sistema, o sinal da variação é negativo. Se o C ele está sendo formado no sistema, o sinal vai ser positivo. Então, aqui é negativo, menos B sobre A. C sobre A é positivo que está sendo formado. D sobre A está sendo formado, também é positivo. Certo? Então, agora só, né? Juntando tudo, aqui era o que a gente acabou de conversar, né? Que o número de B final do meu sistema vai ser o quê? Aquilo que eu coloquei no início, menos o que reagiu, certo? Então, NB vai ser igual ao que eu coloquei no início, NB0, menos o que reagiu, né? O B que, então, vai ser B sobre A, Na0X. Ah, quero fazer para C. NC vai ser NC0, estão vendo? No lugar de B eu vou pôr C, mais, porque ele está sendo formado. Aqui era B sobre A, porque eu estava fazendo para B, mas agora eu vou fazer para C. Então, vai ser C sobre A, Na0X. O restante se mantém. Maravilhoso? Isso nós vamos fazer também para o B, para o C, para o D e assim por diante. Então, a tabela estequiométrica é um recurso de montar a tabela mesmo. Vocês vão colocar todas as espécies A, B, C, D inerte. Inicialmente, quem vocês têm? Vocês têm Na0, NB0, NC0, ND0 e o inerte. Então, são os componentes que vocês têm. A variação vai ser o que a gente acabou de conversar. Negativo para os reagentes, positivo para os produtos. Vai multiplicar por quem? Pelos coeficientes estequiométricos. Então, do A é 1, do B é B sobre A, C sobre A, D sobre A. E multiplica todo mundo por Na0X. Maravilhoso. Então, agora é só reescrever no final. Final vai ser Na igual esse menos esse. Então, vai ser Na0 menos Na0X. Na0 menos Na0X. NB vai ser NB0 menos B sobre A, Na0X. NB0 menos B sobre A, Na0X. E assim por diante, certo? O I não tem a parte da conversão aqui, porque né, não faz sentido. Meu inerte é meu inerte, não reage, então não tem o X, não tem o Na0X. Então, o meu número total vai ser o quê? Meu número total de moles, o NT, vai ser todo mundo que entra, né? Todo mundo que entra, Na0, NB0, NC0, ND0, NT, que vai ser o N total, certo? N total inicial. Mas, vou fazer uma relação, ó, eu vou isolar o Na0X aqui. Eu vou isolar o Na0X. Então, eu vou colocar os coeficientes estequiométricos em evidência. Vai ficar D sobre A mais C sobre A menos B sobre A menos 1, todo mundo multiplicando Na0X. Estão vendo? Então, eu reescrevi o meu sistema. O meu N total, então, olha só. Eu tenho isso aqui, lindo e maravilhoso, essa relação entre os coeficientes quando eu escrevo a equação do meu N total, do meu número de mols total. Os coeficientes estequiométricos entre parênteses, então, eles vão representar o aumento do número de moles total por mol de A reagido. Então, o meu deltazinho vai ser o quê? Vai ser a relação entre os meus coeficientes estequiométricos. Dessa maneira, se isso aqui é delta, então o meu NT vai ser igual a NT0 mais delta Na0X. Lindo e maravilhoso. Escrevi, então, meu número de moles total, certo? Em função da minha conversão. Lindo, nós escrevemos uma tabela inteira em termos de número de mols. Então, eu sei que a minha concentração... Eu posso escrever em termos de concentração, não sei. Concentração vai ser igual ao número de mols que eu peguei na tabela, dividido pelo volume. Então, vocês vão lá, se for para B, CB vai ser número de B dividido por volume, vocês vão lá e pegam o que a gente definiu para número de mols de B e divide pelo volume, certo? Não fiz agora já direto em termos de concentração, porque esse volume ele pode variar assim com o sistema de vocês. Então, ele está aqui em evidência, tá?
Agora a gente pode simplificar ainda mais essa equação, essa equação do C de B. Estão vendo? Muito mais. Eu sei que NB0 eu tenho em B. Mas eu não quero escrever em B, eu quero escrever todo mundo em termos de NA0, para padronizar muito mais. Então, só copiei aqui de volta aquilo que a gente estava discutindo antes, essa equação aqui. Então, eu vou definir uma nova variável no meu sistema, que vai ser um θ i. Esse i pode ser B, C, D e o inerte. Então, esse i aqui vai ser sempre o parâmetro que vocês querem, então número de mols, concentração, fração ou vazão, né, quando vocês estiverem no sistema contínuo, ou vazão molar, do componente que vocês querem, do componente que vocês querem, B, C, D e inerte, né, dividido pelo A. Então, vai ser, se eu estou fazendo para N, vai ser N0 dividido por N a 0. Se for para concentração, C de 0 dividido por C de A0. Vamos fazer para B, então. Então, θB vai ser NB0 dividido por NA0. Então, o que eu vou fazer? Para que eu possa isolar aqui um NA0, vocês concordam comigo que eu tenho que dividir aqui por NA0 também, né? E divido aqui por NA0, para que eu possa isolar um NA0, tá vendo? Então, foi isso que eu fiz. Isso aqui era o que estava dentro da minha tabela. Eu vou isolar o meu NA0, porque eu quero reescrever todo mundo em função de NA0, agora tanto B, C e D. Então, eu vou padronizar utilizando o meu θi. Então, para isso, o meu NB0, para que eu possa isolar o NA0, eu vou dividir o NB0 por NA0 e vou dividir NA0x por NA0 também. NA0 com NA0 vai cortar, vai sobrar menos B sobre AX. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter NB0 sobre NA0 quando eu deixei o NA0 em evidência. Isso daqui, vocês concordam comigo que é o meu θB, certo? Então, vai ficar NA0 que multiplica θB menos B sobre A vezes X dividido pelo volume. Viram que lindo? Então, agora eu deixei NA0 em evidência, não tenho mais números de mols de B no meu sistema, eu só tenho um sistema em termos de números de mols de A, de conversão e do meu θ da espécie que eu quero. Se eu estou fazendo para C, vai ser θC, se eu estou fazendo para D, vai ser θD e assim por diante. Então, a concentração de C vai ser a mesma coisa. Fui lá na tabelinha, peguei lá na minha linha do C como o meu C. Então, o meu C lá ia ser NC igual a NC0 mais C sobre A vezes X. Então, fui lá repetir e mesma coisa. Isolei o meu NA0. Aí, eu tinha lá o meu NC0 por NA0, que virou o meu θC, que eu substituí aqui. E aqui eu tinha antes um NA0 que cortou com NA0x e vou dividir pelo volume. Dessa maneira, reescrevi para C, reescrevi para D. Galera, eu peço que vocês peguem um papel, façam a tabelinha, escrevam todas as relações e façam também para C, para C de B, C de C, C de D e assim por diante. É super simples, estão vendo? É mecânico e vai ser sempre dessa maneira. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho o meu exercício que é A dando B. Eu não tenho lá o meu A dando B, mas é reversível, então vai entrar o B na minha lei de velocidade. Mas eu não tenho, então, todos os componentes que você escreveu na tabela estequiométrica. Ok, você pode fazer a tabela estequiométrica geral, como nós fizemos, e cortar os itens que você não tem. Entenderam? A mesma coisa, se vocês não tiverem C de B0, vocês vão lá e cortam, deixam ele igual a 0. Mas escrevam inicialmente a tabela estequiométrica dessa maneira, de modo geral, sabe? Para vocês aprenderem. E depois vocês adaptam para o exemplo que vocês, para o exercício que vocês forem fazer. Certo, galera? Então,
para o meu sistema, ele pode ter volume constante. Então, se ele tem volume constante, por exemplo, um batelado em fase gasosa, um vaso selado, ou uma reação isotérmica em fase gasosa, no qual o número de moles do produto é igual ao número de moles do reagente. Então, é 1 para 1, dando 1 mais 1. Isso só é válido para a mesma temperatura e pressão, lei dos gases ideais seja aplicada, ou se os fatores de compressibilidade dos produtos e reagentes foram aproximadamente iguais. Então, existem algumas condições para que isso aqui seja considerado uma reação a volume constante ou massa específica constante. Então, usualmente a gente considera reações em fase líquida que não tem variação, a gente pode considerar volume constante, mas a reação de polimerização ela é uma exceção. Lógico que temos exceções, certo? Então, todas as equações que a gente deduziu anteriormente, a gente tinha o volume. Se o volume V for igual a V0, né, se o sistema for a volume constante, o que nós podemos fazer? NA0 sobre V0 vira C de A0. Mesma coisa para o B. NA0 sobre V0 vira C de A0. Então, vai ser C de A0 vezes θB menos B sobre AX. Então, nós conseguimos reescrever as equações. Estão vendo? C de B, por exemplo, em termos de C de A0, que é o que geralmente nós conhecemos no meu sistema, e em termos de conversão. Ah, professora, quando eu uso N, quando eu uso F, quando eu uso concentração para calcular o θB, por exemplo? Vocês vão fazer de acordo com o que vocês têm disponível no sistema de vocês. Então, vocês sabem que é uma relação entre o componente I dividido por NA0 pelo componente A inicial. Então, vocês vão lá, vão estudar o sistema de vocês, vão ver o que é mais fácil vocês escreverem o θ. Se é em fração, se é em número de mols, se é em vazão, se é em concentração, vão escrever o θ e vão reescrever as demais concentrações. Então, aqui a gente tem um resumo da tabela estequiométrica do reator batelada, por exemplo, a volume constante. Então, nós começamos espécies A, B, C, temos os números de mols iniciais, temos a variação e escrevemos o número de mols finais. Depois, fizemos a relação entre os tetas e reescrevemos todo mundo em termos de concentração. Galera, é super simples, vocês viram que não tem segredo nenhum, é extremamente mecânico. Então, eu realmente gostaria que vocês sempre apresentassem a tabela estequiométrica quando vocês tiverem componentes B, C, D no sistema de vocês, para que não tenha erro, tá? Para que não tenha erro, ok? Se vocês tiverem um sistema contínuo, vai ser a mesma coisa. A única coisa é que nós vamos substituir o N por F. Estão vendo? Ó, nós vamos ter, então, F's iniciais entrando e F's finais saindo, e nós também vamos dividir todo mundo aqui por A. Tabelinha é a mesma, sério. Então, nós temos, os tetas, bonitinho, as variações e os finais das concentrações. Aqui, nós vamos escrever a concentração agora no lugar de ser N sobre V, número de mols por volume do reator, aqui vai ser vazão volumétrica, vazão molar dividido pela vazão volumétrica, entenderam? Única coisa. Mesma coisa que vocês vão fazer lá, nós vamos pegar o Fzinho da tabelinha, vamos substituir aqui, todo mundo, estão vendo? Ainda escrito em termos do componente B, C, D e todo mundo, e nós podemos, então, reescrever todo mundo quando não tem alteração da minha vazão em termos do meu θ. Então, nós vamos reescrever da mesma maneira, só que aqui o θ, por exemplo, o θB, vai ser F de B0 sobre F de A0, entenderam? No lugar de ser N, por exemplo, tá? Equações análogas podem ser obtidas, então, da mesma maneira que a gente achou aqui para o C de B, da mesma maneira que nós fizemos tudo que nós discutimos para N, nós vamos discutir para F, vocês só vão substituir mesmo N por F, certo? Vamos para a segunda parte teórica do nosso vídeo, depois nós resolvemos o exercício.